volta com o meu, o seu, o nosso Essência de Ser, aqui na NET 5, nesta terça-feira, 28 de setembro. E vocês acham que as nossas novidades acabaram? É claro que não. Hoje eu ganhei um presente muito especial. Eu estou aqui ao lado do Danilo, que é Danilo De Angeli, que é um ilustrador. Você sabe o que é um ilustrador? Nós vamos descobrir juntos, mas Danilo, seja muito bem-vindo aqui no nosso Essência de Ser. Muito obrigado, Cris. Obrigado, equipe de produção, as pessoas que estão em casa acompanhando a gente, né? E a oportunidade de falar sobre esse trabalho, sobre a nossa cereja do bolo dessa semana, que é a exposição da Unimap, né? Ah, gente, ele tá falando da cereja, então deixa eu mostrar para vocês. Olha só, Unimap 2015, Heróis e Vilões, uma exposição de criações sobre o RPG. E, gente, vai estar aqui na nossa cidade 28 a 9 de outubro e você não pode perder. Como é que funciona, Danilo? Já que você tocou nesse assunto, vamos começar por ele. É gratuito? Como é que a gente faz? Sim, a visitação é gratuita, tá? Ela está acontecendo ali no hall administrativo da Unimap. Onde fica? Vamos situar. Fica na faculdade, né? Aqui no centro? Não, lá no campus Taquaral, né? No hall administrativo, que é aquela entrada de cortesia lá da Unimap. E é uma mostra gratuita, aberta. Ela tem uma temática que eu sou encantado em citar, né, em mencionar, que é essa coisa da brincadeira do RPG. Todos os trabalhos da exposição são criações de alunos e geralmente são criações em finais de aula, que quando a gente está rolando os dados a 10 minutos do final, quando os pais estão começando a chegar já, surge um personagem, um vilão, ou um anti-herói, ou mesmo um herói fabuloso, e a gente acaba registrando isso e guardando para uma outra ocasião. E aí nessa coisa de guarda, brincam um dia, jogam num outro dia, a gente acabou montando uma exposição só com esses personagens. Então é um convite para visitar uma exposição de crianças de 8 a 13 anos de idade, todos os traços são deles. E daí, como eu fui colecionando esses desenhos, eu trabalhei todos eles com Photoshop, fiz a cor deles e montei a exposição. E ela fica de que horas a que horas funcionando? Ela fica das 10 da manhã às 9 da noite. Gente, você tem um período muito elástico de tempo, vai dar certo, você vai conseguir ir. E é muito importante valorizar esse trabalho. Lembrando, são crianças de 9 a 13 anos. E a temática, heróis e vilões. Você aí de casa, que já foi criança, você também tinha o seu herói, o seu vilão preferido, não tinha? Eu tinha os meus. E agora eu tô aqui do lado do Danilo, que vai contar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, uma coisa muito pessoal. Quem é o seu herói, o seu vilão preferido? Da sua época de infância. Ah, tá, da minha época de infância. Eu tenho muitos heróis e muitos vilões, né? Já que eu tenho muitos vilões que eu também achei interessantes, eu criei muitos heróis para se defender deles, né? Para me defender deles. E, assim, alguns personagens que marcaram essa minha trajetória, inclusive artística, eles começam quando meu avô me contava histórias para dormir quando era muito pequeno. Isso é muito legal, porque contar história Sim. faz parte, é muito bom. E tem aquele convívio familiar. Sim, hoje você vê que contar histórias tem sido uma coisa que ela tem um efeito hoje em dia até terapêutico. Isso é comprovado. Então, assim, a gente tem, por exemplo, na cidade a Carmelina, que é uma grande contadora de histórias. Pisa, que é uma grande contadora de histórias, e outras pessoas que acompanham ela. E contar a história é retomar a nossa própria história, né? Então, essa coisa de trazer personagens à tona também é uma forma de eu trazer a minha infância à tona. Todas aquelas coisas colossais, aqueles eventos magníficos que meu avô me contava quando eu era criança. É lógico que depois eu tive uma série de influências, como o mangá, né? No final da década de 80. Mangá, só para esclarecer, quem não conhece, é um traço japonês, eu tô correta? Sim, é o estilo de desenho japonês que invadiu o Brasil a partir do final da década de 80, né? Com os Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Balls, e hoje ainda impera com Naruto, One Piece e outros desenhos que fazem muito sucesso. Isso é muito importante, porque a gente também, quando a gente está falando desse universo, a gente está abrindo as asas para a nossa imaginação, para que a nossa imaginação flua. E vocês sabem de uma coisa?
Imaginação é o começo da realidade. Quando você começa a imaginar, você começa a transformar o seu sonho em realidade. E Einstein falava o seguinte, que o limite da realidade é a nossa imaginação. E você? Você está imaginando coisas positivas ou coisas negativas? Essa escolha é sua, mas voltando aqui. Como que é desenvolver? O que é, afinal de contas? Eu sempre tive muita curiosidade. O que é o RPG que dá origem a esse evento? O RPG, ele a tradução literal dele é jogo de interpretação de papéis. Então, assim, vamos devagar. Jogo de interpretação de papéis. Que foi uma mania. Isso aqui se... ele é hoje mais ainda do que foi, né? Nossa, gente, eu tô desatualizada. Cresceu muito. E o Gustavo que tá ali, nosso técnico, balançando a cabeça. Eu tenho certeza que ele joga RPG. Você joga, Gustavo? Ele já fez uma série de menções aí bacanas, né? Então vamos esclarecer. Então é um jogo de interpretação de papéis. O que é isso? O que eu tenho que fazer? Então assim, você tem uma premissa no jogo, geralmente você tem um desafio. O mestre, o narrador, como é uma história, chamado, então eu vou contar uma história. Ele traz uma história, eu trago uma história para te contar para o Gustavo, contar para o Schmidt, e a gente vai resolver ela juntos. Vamos jogar ela. Então, por exemplo, se a gente fosse criar uma historinha agora, eu poderia criar uma historinha onde eu estou entrevistando um ilustrador. Olha, sim. Eu estou entrevistando um ilustrador e ele vai criar um universo todo novo para todo mundo que está em casa nos assistindo. Sim. Com personagens. O vilão da nossa história é o Sidney Schmidt. Eu posso colocar que o Sidney é o nosso vilão e o Gustavo é o auxiliar do vilão. Sim, ele pode um lacaio, né? Ele pode ser o lacaio do vilão. Então assim, a gente tem essa criação. É isso que a gente faz no jogo de RPG. Sim. Então assim, pessoal, nós vamos sempre estar conversando sobre isso, que é um assunto extremamente divertido. E a historinha do Nossa Essência de Ser, para ficar claro, havia um ilustrador e ele criou alguns personagens. Um dos personagens, que nós vamos denominar de Sidney, é o vilão da nossa história. E o nosso vilão tem um auxiliar, que é o Gustavo. E é assim que começa o jogo? Sim, começa o jogo. Então, por exemplo, enquanto isso, quer ver... pegar a molecada e os jovens principalmente. Enquanto isso, o Sidney liberou uma substância tóxica lá fora que transformou todo mundo em zumbi. Nossa, então, assim, então aqui fora, quem está lá nos ouvindo agora está sendo transformado imediatamente em zumbi. E de repente, o que acontece? Quando ele soltou essa substância, ele percebeu que eu e você estávamos imunes a isso. Então ele falou, agora eu tenho que capturar o DNA deles dois, fazer todo o procedimento químico e vender isso para grandes corporações. Então ele prendeu aqui, a gente preservou a gente. Porque nós somos o antídoto. Sim. Como nós ficamos imunes, nós representamos o antídoto. Sim, então ele preservou a gente e vai capturar nosso DNA e vai vender para multinacionais, ou vai organizar um exército que ele vai controlar. Então esse pode ser o mote, pode ser a premissa de uma aventura, entendeu? E nessa premissa dessa nossa aventura que a gente está fazendo aqui, a gente começa a jogar. Mas quando a gente está jogando, eu misturo todas as idades, não tem limitação de idade. Não, eu, por exemplo, o meu normal durante a semana de RPG são os sinais de atendimentos meus nos espaços que eu atendo. Então eu atendo várias crianças em determinados espaços e cada mesa tem um perfil. Umas querem que seja tudo medieval e que tenha um dragão e que tenha uma criatura com um artefato poderosíssimo. Outro grupo quer que tenha zumbi. O outro grupo quer escalar uma montanha, o Everest, e está com problema de mantimento, eles estão congelando. Então, assim, cada mesa, cada faixa etária tem um perfil que vai ser se identifica. Isso. É uma identidade que vai criando naquele grupo. Mas através disso eu vou fortalecendo os grupos? Sim. E o legal é o seguinte, que existe até um teórico, inclusive ele é brasileiro, o Terges, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda, mas ele tem uma faculdade em Campinas e tudo, e ele fala de um momento chamado momento fantasmático. Momento fantasmático num ambiente infantil, que é quando cada um assume uma identidade dentro de um grupo. Interessante. E realmente, se eu lembrar, quando eu era criança, eu gostava de inventar personagens, eu brincava de inventar, e mesmo quando a gente está brincando, eu gostava de jogar Playmobil. Eu ficava inventando historinhas com Playmobil. Para você aí que é mais novo e não conhece, eu vou trazer no próximo programa para você olhar o que é um Playmobil. Sim, é um bonequinho super simples, mas que pra gente é infinito, né?
Exatamente, o que comprova... Os Minecrafts, era o Minecraft da nossa época. Mas vamos pular essa parte de época, porque afinal de contas, como a gente já aprendeu com a nossa querida Lucy, idade é uma questão daquilo que você pensa. E no RPG eu posso ter a idade que eu quiser? Pode. Mulherada, então vocês querem ter 15, 16, 17 anos? Sejam bem-vindas ao universo do RPG. Pode. E o RPG, ele... algumas mesas são compostas por pessoas adultas, né? Por pessoas mais maduras até que nós, né? Algumas mesas têm um perfil muito específico, de um nível de dificuldade de jogo que exige muita concentração e um grupo de amigos que se conhecem há muito tempo. Ao mesmo tempo que, por exemplo, se a gente fosse criar um RPG agora, aqui como você propôs, dá pra gente começar a rolar os dados agora mesmo e ver o que ia acontecer, sabe? Então eu tenho uma proposta pra você. Como é que é? Você pode vir aqui uma vez por semana e a gente ensinando quem está em casa como é que eles brincam e entrar no Essência de Ser, brincando com a gente, aí é só que a gente vai fazer diferente. Nós vamos abrir o telefone, o WhatsApp e você vai participando lá de casa. Nossa, e a gente isso eu nunca experimentei. Nem eu. Até eu fiquei curioso. Vamos ver o que acontece. Você topa fazer isso junto? Topo. E trazer também as suas crianças. Nossa, pra brincar, pra mostrar. Uma pequena fração delas por vez. Dá pra tentar trazer. Pra gente brincar e mostrar pra você aí de casa que você pode e deve se divertir usando a sua imaginação, aquilo que há de mais especial dentro de você, que é uma capacidade que está dentro, ela é latente, ela faz parte da sua essência, da sua alma. A única coisa que eu faço questão é esse nosso jogo só vai ter uma regra. Qual seria essa regra? A regra é, o vilão é sempre o Sidney. O vilão é o Sidney e a gente tem que fazer sempre Ele vai carregar esse arquétipo. Gente, eu vou dar um breve intervalinho pra gente voltar falando um pouquinho mais sobre as ilustrações propriamente ditas. Me aguarde. Estamos de volta com o seu, o meu, o nosso Essência de Ser. E, gente, agora nós vamos falar, afinal de contas, o que é ser um ilustrador? É diferente de ser um desenhista, Danilo? Na verdade, eu acho que é uma continuidade. Eles são continuações. É que o desenho em si, ele também ele tem uma autonomia. Mas ilustrador, ao contrário de desenhista, não só ele resolve com desenho as questões visuais dele, ele pode usar outros recursos também. Me citam alguns exemplos. Por exemplo, para esse desenho aqui, para esse banner aqui. Que eu vou mostrar de novo para vocês. Esse banner, por exemplo, ele tem a interferência de um aluno meu, de 13 anos, a parte de desenho dele foi toda feita que também se chama Danilo. Ele fez todo o desenho. Tá. Eu fiz a parte de cor do desenho. Então, nesse desenho específico, eu fui um colorista. E quem fez a acomodação visual disso tudo, quem criou esse banner, foi um amigo meu, um designer, né? Que é o Júnior, né? Ele foi o ilustrador, vamos dizer assim. Ele foi a pessoa que realizou o banner. Ele que criou o conjunto todo. Então, só para explicar para quem o ilustrador resolve, ele soluciona visualmente. O final, a imagem final que eu vou ver, o conjunto da obra. O ilustrador, ele pode se apropriar de várias coisas e criar um conjunto. Uma ilustração é uma imagem que se comunica. Ela sozinha ela dá conta do recado. Ela consegue estabelecer com o observador um vínculo que resolva para o observador. O observador fala, deve estar se tratando de tal assunto. Ele deve estar falando de uma exposição. Nossa, pelos desenhos, parece que é uma caverna, alguma coisa assim. E, de fato, né, ele colocou a data, ele colocou essa bússola, ele colocou essa inclinação meio tortuosa para dar um ar meio Indiana Jones, meio dungeons, meio as dungeons de RPG, né? Essa bússola, né, já é sugestiva, eles devem estar muito tempo perseguindo o objetivo. E quem que é vilão, quem que é herói aqui, ficou tudo meio... Então, assim, você abrangeu tudo e resolveu. Isso é uma ilustração. Olha só que coisa interessante. E Danilo, você trouxe outras imagens pra gente? Trouxe, sim. O nosso vilão de hoje. Ele está responsável por mostrar... Né? Ele dominou as ilustrações. Ele dominou, ele se apoderou de todas elas. Sim, esse tesouro ele se apropriou. Então vamos pedir para ele compartilhar. Eu queria que você fosse comentando as ilustrações. Sim. Olha, essa ilustração... só uma coisa geral das ilustrações, que assim, a maioria dos trabalhos de cor das ilustrações eu fiz com Photoshop. Os desenhos, eles vieram de finais de aula, de sessões de RPG, de situações que eles
a gente chegou num finalzinho e eu fui lá e recolhi. Esse ou de você oficinas. particularmente, volta um pouquinho, se puder. É um mago. Esse mago é do mago. mesmo autor desse desenho aqui. Tá? Esse mago me chama a atenção, a magia Sim. me chama muita atenção. E assim, daí eu fui e realizei as cores no Photoshop. Uma das intenções era eu poder criar um conjunto de arte que fosse muito acessível por eles e que exigisse o mínimo necessário deles, a não ser que fluísse a criatividade, isso, a imaginação. Então assim, foi tudo papel e lápis. Pode ir passando, Gustavo, por favor. Foi tudo papel e lápis, né? Depois eu recolhi, escaneei, trabalhei o Photoshop em cima e criei o conjunto. Que tem uma temática, eles são de 4 espaços diferentes, né, as crianças, mas tem uma temática única que é o RPG. Né? Olha só, e como elas visualizam seus heróis e seus vilões? Sim, algumas quiseram falar, por exemplo, esse é um vilão, esse é um herói. Né? É a forma como Só que eu olho para ele, quando o Danilo desenhou, ele fala, esse aqui é um vilão. Mas eu olho para ele e eu vejo que ele deve ser um anti-herói. Vamos só falar rapidamente sobre o que é o herói, o anti-herói e o vilão? Com certeza. Porque de repente o Gustavo nem é um vilão, ele é um anti-herói. Eu acho que não, ele pode ser um anti-herói. Exato. Mas deixa a imagem, Gustavo, para ele comentar, por favor. Então assim, o herói, ele tem um perfil sólido, muito reto do propósito dele. Ele geralmente é devotado a uma ideia e ele está preparado para entregar a vida dele por aquela ideia. Ele Ou morreria seja, pelo seu morreria ideal. pelo ideal, exato. Se ele tem a função de proteger aquela vila, ele vai realizar aquilo. Que é aquele cavaleiro que a gente vê na sequência, por exemplo. Sim. Agora, esse personagem, esse Goblin, ele de repente ele é um anti-herói. Ele fala, olha, eu defendo a sua vila, numa boa. Você tem que me dar aí 30 moedas de ouro, 20 moedas de ouro. Eu vou defender vocês esse mês, tá joia? E se vocês tiverem bons jantares aí, me serve um prato que eu fico cuidando da vila o tempo todo. Então isso é um anti-herói. Ele realiza o bem, mas ele tem outros meios de realizar. Ele vai ter sua vantagem, seu benefício. Sim. Por exemplo, essa pode ser uma heroína que ficou revoltada com uma invasão de trolls, de Por exemplo, orcs. eu consideraria diferente. Pode ser uma adolescente defendendo seu quarto das garras de um pai e de uma mãe invasores que estão ali tumultuando o espaço. O pior é que você deve ter até matado a charada, porque essa é uma adolescente, ela inclusive desenhou essa personagem também, né? Que é a Gabi, de 12 anos. E ela é a mais nova de uma família de irmãos que se destacam em outras áreas, como música, e ela está se encontrando muito forte no desenho, então ela é uma aluna muito ativa em sala, ela pega muita referência, ela observa muita coisa, quer criar muita coisa, e está defendendo esse momento dela, né? O espaço que isso, é único. Esse espaço, o desenho é dela. Na família dela, a identidade dela é o desenho. Entendeu? Dos outros filhos são outras identidades. Então, tem isso. E o desenho também poderia dizer que é um exercício de muita concentração? O desenho, ele tem tanto uma recomendação criativa, né? Você consegue tocar áreas do seu interior que, de repente, eles até sinalizam. Sabe quando o celular recebe uma mensagem, dá um sinal, mas você não olha, você está concentrado em outra coisa e aquilo passa e você vai olhar depois? Então, a gente sempre está tendo ideias, sempre está tendo pensamentos, construindo. Às vezes você tem 5 minutos depois do almoço e fala, nossa, já pensou se acontecesse tal e tal, tal e tal coisa? Nossa, dava para mudar o mundo com isso. Então, essa é uma área que o desenho permite tocar, né? Que é uma coisa que você se desliga do mundo externo. Você se foca em você. Sim. Você atende aquele, você atende o seu, isso, você atende o seu WhatsApp interno, assim, aquilo que está pulsando lá, mas às vezes está mudo, está um som muito, né, desgastado. Você fala, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois. E a outra coisa, assim, existe um domínio no desenho que eu acho que ele é muito bonito. E eu percebo que a criança progride rápido com isso. Ela vai tomando consciência sozinha, às vezes sem nunca a gente ter conversado. Que ela sabe que existe uma tradução da vontade dela entre aquilo que ela pensa, aquilo que é o corpo dela e o que vai se tornar. E são 3 esferas diferentes que ela tem que conciliar. O papel está lá, ele não vai obedecer ela, nem o lápis. O lápis até vai, né,
salvo as suas limitações. Mas tem o corpo dela e tem aquilo que acontece dentro dela, que é monumental. É um universo Sim, inteiro. é um universo todo pulsando em uma fração de segundos. E a tradução daquilo para o papel, querendo ou não, ela vai ter que começar a se calibrar, ela vai ter que começar a se adequar para fazer aquilo. Então é uma terapia. De certo modo, é uma terapia. Tanto que vários arteterapeutas, até da cidade aqui, usam o desenho como uma das ferramentas de trabalho, né, terapêuticas. E isso, gente, é muito ligado naquilo que nós acreditamos, na essência de ser. Às vezes, para uma determinada pessoa, vai funcionar reiki, para outras fazer uma atividade física. E por que não desenhar? Por que não usar o desenho também como um instrumento de autoconhecimento? Aliás, um dos livros mais vendidos é um livro sobre mandalas, onde você ilustra. Sim, hoje, com o advento das mandalas, né, ele é muito polêmico nesse assunto. Só que eu acho que tudo tem um lado que às vezes pode ser um lado negativo, que massificou, mas todo mundo faz, todo mundo dedica tempo de suas vidas para isso. Será que podia fazer outra coisa? Eu não sei. Mas por outro lado, você vê as pessoas preenchendo diante desse espelho delas, que o trabalho de arte ele também é um espelho, né? Sem dúvida nenhuma. Ele é uma reprodução de mim, dos meus conteúdos. Então você vê também a pessoa colorindo o interior dela de volta, porque ela está colorindo aqui. Ela está colorindo simbolicamente ela está trazendo para dentro. Então isso é muito importante, isso é bonito. Gente, isso é a coisa mais linda que tem, você trazer cor para sua alma. Por exemplo, até vou dar um voto de confiança ao nosso vilão, o Sidney. Ele também quer colorir a alma dele, ele de vez em quando mexe e trabalha com cores. Mas para a gente voltar, a gente vai dar um breve intervalinho para voltar falando mais sobre essa exposição. Agora um pouquinho. Estamos de volta com o nosso Essência de Ser, nesta terça-feira tão especial e tão cheia de detalhes, tão rica, que enriquece a nossa alma. E hoje, gente, com todas essas matérias que você já sabe que eu adoro, eu vou trabalhar esse programa de uma maneira diferente. Eu vou pedir para que esse programa seja encerrado hoje com essa pessoa maravilhosa que tem na ilustração, no desenho, uma arte que envolve por completo a sua alma. Então eu vou pedir para o nosso querido Danilo encerrar o programa de hoje fazendo um convite que é meu também, para cada um de vocês que estão nos assistindo hoje. Danilo, eu agora digo tchau e o programa é todo seu. Obrigado. Então, agradecendo a oportunidade que a Cris, né, e daqui, o Sidney e o Gustavo, eu convido todos a visitarem, a prestigiarem a nossa exposição lá na Unimap. São desenhos só de crianças, né? Assim como, por exemplo, iniciativas tão bonitas que Piracicaba já tem, como um salãozinho de humor. Essa é uma exposição que surgiu a custo zero. Eu acabei percebendo essa linha que dava para explorar e fui pegando crianças desde projetos sociais até estúdios, outros alunos convidados, e a gente criou esse conjunto, que não é um conjunto gigantesco, mas é o primeiro conjunto que inaugura um trabalho meu com eles, né? Espero que haja outros conjuntos maiores, mas uma coisa eu tenho certeza, que o que eles haviam de dar de melhor eles deram nessa produção. Então convido todo mundo a visitar, comentar, fique à vontade. Quem quiser entrar na minha página no Facebook, ela está aqui descrita no banner, né? E as crianças, seus filhos, eles também desenham, eles também jogam Minecraft, ou jogam outros RPGs online, ou no tablet. Então, quantos outros heróis nós temos por aí? Porque assim, os vilões, eles também existem. Eles são uma mola propulsora para o próprio heroísmo vir à tona. Eles também são uma parte de nós não precisamos negá-los, né? Então, vamos trazer essa parte heróica das crianças também. Sejam todos muito bem-vindos a visitarem a nossa exposição, darem ideias, levarem principalmente o público que a gente pensou isso aqui, as suas crianças, né, os jovens, tá joia? Então, agradeço muito, é uma honra poder estar apresentando esse trabalho. Sejam muito bem-vindos, até uma próxima ocasião.
E um grande abraço para a melhor cidade do mundo, das galáxias, que é a nossa.